Fala meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta segunda-feira, dia que o Palmeiras embarcou para os Estados Unidos, focando na sua estreia no Mundial de Clubes. Estou trazendo um corte do All Sport onde PVC empolgado com a ida do Palmeiras para o Mundial de Clubes. Além disso, outro corte com Massini também empolgado com essa estreia no próximo final de semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Mas vamos falar da preparação dos times, né? Os times brasileiros rumo aí ao Mundial de Clubes estão saindo com muita festa. No Palmeiras a festa foi ontem, o time viajando agora, saiu hoje cedo pela manhã, mas ontem a gente viu essa grande festa e daqui a pouco a gente vai ver Aerofogo também. Tem Aeroporco, Aerofogo, a gente está falando aqui de apelidos. O que mais? A torcida em Portugal fez isso também. Como é que é, PVC? Ele sabia que ele ia falar isso. Ele já lançou a semana passada. A piada do aeroporto, a torcida do Porto partindo rumo ao Mundial também tem. Foi bonita a festa, PVC? Isso aí dá um gás, dá um ânimo pra galera? Foi bonita a festa, pá, fiquei contente. Ainda guardo o renitente, um velho... A massa mais amarga do Palmeiras, tem dito aí nas redes sociais do Palmeiras, pelo fato de não ter se reforçado com o Cristiano Ronaldo, tá indo lá para passear, aquela coisa toda. Acho que o Palmeiras está indo lá para competir e tem totais condições de chegar às oitavas, à fase final. É uma coisa que é engraçada, se você pegar o Porto tem um jogador novo que vai para o Mundial, que é o Gracia, espanhol, que estava no Etihad. O Al-Ahly mudou de técnico, ou seja, acho que o Palmeiras fez a programação da temporada. O Palmeiras fez o certo. Eu acho que o Palmeiras fez mais certo do que está acontecendo no Botafogo. Se o que vai dar certo ou vai dar errado é outro problema. Mas o Palmeiras fez a programação da temporada e o time do Palmeiras é que vai para o Mundial. Não é um time do Palmeiras com reforços pontuais. Que estão chegando agora, né? E vão ter que se entrosar rapidamente para jogar. Que teriam que se entrosar rapidamente para jogar e podiam criar um climão. Porque você vai trazer um cara para ganhar um dinheiro X para jogar isso aqui, mas eles não estão aqui o tempo inteiro. Lembra o Mundial de 97 do Cruzeiro? Bebeto Gonçalves ganhou do Borussia? Não ganhou. Então, eu vou falar um negócio aqui para fechar o Palmeiras, que acho que talvez muita gente vá me cornetar. Mas eu acho e tenho convicção de que o Palmeiras tem totais condições de vencer todos os seus adversários do grupo. Do grupo, de passar em primeiro no grupo. De vencer todos os jogos. 3 jogos, 3 vitórias. Porto, Al-Ahly, qual é o último? Inter Miami. Inter Miami, do Messi, isso aí. Eu também acho que pode. É possível. E aí passa em primeiro, cruza com o grupo do Botafogo, que é um grupo pedreira, porque tem PSG, o campeão europeu, e Atlético de Madrid, e o time Botafogo. da casa, e o Botafogo e o Seattle Sounders. É um cruzamento difícil, né? Então, a agenda. Domingo já tem jogo, hein? Palmeiras joga contra o Porto e domingo também, 11 da noite, Palmeiras joga às 7, Botafogo enfrenta o Seattle Sounders. Bom, Palmeiras embarcando, não é isso, Massa? Ontem teve uma festa que foi, não é ironia, juro, foi muito legal, que a torcida foi lá, os jogadores saíram, uma festa daquelas, de final da Libertadores, antes do embarque para o Mundial, a galera tá indo hoje e vai ter Aeroporco, né? Acho importante mesmo a manifestação da torcida. E mais legal ainda foi ver um clube tão fechado, né? Palmeiras é muito fechado. Tá dando sinais de que tá caindo a ficha, né? Ingresso mais barato, aí ontem abriram a academia para os jogadores cumprimentar o torcedor. Acho isso é muito bacana, muito legal. O Palmeiras vai ter uma série de ações nos Estados Unidos, né? Serão 3 casas Palmeiras, uma em Greensboro, como que chama? Greensboro. Greensboro, uma em New Jersey, outra em Miami. Em New Jersey e Miami vai ter o telão para os torcedores assistirem o jogo. Vai ter o Palmeiras Day na Quinta Avenida também, no dia 16. Então o Palmeiras está aproveitando a oportunidade de disputar o Campeonato Mundial, colocar a marca dele lá. O trabalho, acho que vai ser, pelo que eu estou acompanhando, muito bem feito, né? Pelo departamento de marketing. É isso, quando você está numa competição dessa, tem que aproveitar qualquer segundo, qualquer minuto para falar de si, falar da história, falar do que é o Palmeiras, né? Lá em Greensboro vai ser uma casa permanente, contando a história do clube, explicando
as situações, vai ter também o lançamento da terceira camisa e entrevista todo dia, né? Pelo menos 15 minutos lá de entrevista para os jogadores, pelo menos até a estreia, é isso que está programado. É uma oportunidade única mesmo, de uma competição grandiosa, né? São grandes clubes, grandes marcas, vão entender como os clubes vão chegar lá, os outros, né? Tivemos amistosos no fim de semana, o Porto jogou e perdeu. Perdeu não. Ganhou o primeiro com o Casablanca, que vai jogar o campeonato, e o segundo agora não estou lembrando quanto foi o resultado, mas time todo mexido, né? O goleiro de Portugal, por exemplo, campeão, é o goleiro do Porto, tem muitos desfalques. O Porto fez o seguinte, acabou a temporada, deu 4 dias de folga, depois voltou a treinar, liberou os jogadores, ao contrário do Benfica, o Porto só vai amanhã com todo mundo, né? E o Benfica já foi esperando os jogadores convocados para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Quanto ao time, não dá para saber, o Palmeiras fez um treinamento fechado, time verde contra time branco, né? Com arbitragem e tudo. Foi 3-1 para o time verde. Teve gol de pênalti, o Veiga bateu o pênalti, fez o gol. Acho que essa é uma boa notícia. Agora, pelo que a gente viu ontem, né, na disputa de pênaltis, esses jogadores, a maioria, ou muitos deles, estarão no Mundial, né? E foi uma aula, né, de como bater pênalti. Nossa, incrível, Os né? caras bateram muito bem os pênaltis, e só um que realmente foi a lá Mas é o goleiro Palmeiras. do Porto, né? Oi? Goleiro- O goleiro, é o goleiro do do Porto, Porto. exatamente. Diogo Costa, o nome dele, né? Ele No sábado ganhou do Ida de Marrocos 1-0, Isso. mas perdeu do Riga da Letônia por 2-0 isso. ontem. Ontem, exatamente. Perdeu do Riga da Letônia 2-0. Foi um jogo assim, portões fechados, né? Enquanto o Casablanca teve arbitragem, já foi diferente, né? Foi mais um treino mesmo do Porto, que enfiou a mão no bolso, contratou jogadores para a disputa do Mundial e está embarcando amanhã, né? O Palmeiras vai chegar hoje às 10h30 da noite. Vocês estão vendo aí as imagens da TV Palmeiras. Os jogadores saíram agora pela manhã. Chama atenção Maurício Gagliotti na delegação. A presidente Leila vai viajar junto com os jogadores que estão nas seleções. É um pouco isso. Não dá para falar muito de campo e bola. Nós vamos começar a ver a partir de amanhã com os treinos por lá. Eles devem chegar lá na universidade, onde vão ficar hospedados às 10h30 da noite. Estão levando bastante feijão. Curioso, né? Lá tem feijão, mas resolveram levar o feijão nosso aqui. E todo o aparato, academia, enfim, uma lista enorme de materiais para poder dar todo o suporte lá ao time e à comissão técnica. Muito bem. Bom, Arnaldo, o Porto, que é o primeiro adversário do Palmeiras, sim, a chave é acessível, mas o Porto é daqueles que vai lá para... Não vai para brincar também, vai. A questão não é para brincar, né? A questão é o poderio das equipes portuguesas hoje no cenário mundial, né? A gente tem uma... Aliás, no final de semana, o Massini falava sobre a questão do título de Portugal, né? É tão significativo, né? Porque Portugal, assim como o Brasil, é um país exportador de jogadores. E continua sendo. Então, o Porto, hoje, é fraco. O Sport é fraco. O Benfica é fraco. E a geração portuguesa é forte, né? Os principais, ou praticamente todos os jogadores bons de Portugal estão atuando fora, assim como acontece no Brasil, eles saem muito cedo, né? Então, assim, hoje, pensar numa equipe portuguesa fazendo alguma coisa no cenário europeu é muito raro, inclusive nas ligas inferiores à Champions League, né? Curioso, né, Arnaldo? Essa é a nossa visão. E correta, a visão deles é outra. Hoje, pela manhã, eu conversei com um profissional que mora em Portugal e acompanhou bastante o campeonato português, está vendo a repercussão. Os torcedores do Porto veem o Porto como favorito na chave dele. Sim. Né? Isso, um outro olhar que eles têm de lá para cá. É que assim, eu estou comparando europeu com europeu. É isso. Primeiro, né? Claro. Então eu estou comparando Porto com os demais times do Mundial. Com os demais integrantes, alguns adversários de brasileiros. Por exemplo, o Flamengo vai pegar o Chelsea.
o Fluminense, o Borussia Dortmund, né? E assim por diante. Acho que o Palmeiras caiu numa chave que tem um time hoje com um cenário europeu mais frágil que os demais. Simples assim, não é demérito, né? E além de tudo, na Liga Portuguesa, o Porto não foi bem na última Liga Portuguesa, né? Então o time já foi campeão do mundo, já teve o Zé Mourinho, o Deco, Carlos Alberto, lá atrás, né? 2004. Lá nos primórdios, né? Já não é mais assim, né? Então, eu acho que sendo esse... E é o primeiro adversário, né, do Palmeiras. Eu acho que é um adversário acessível. E a grande questão que o Massim estava falando é como Porto e demais clubes europeus vão, de fato, encarar o campeonato, né? Nós estávamos falando de novo, muitos veem, né, a final da Liga das Nações como uma espécie de simbolismo de fechamento de temporada. E, na verdade, vários jogadores vão emendar nesse torneio, né, do Mundial Interclubes, do Mundial de Clubes, ou Copa do Mundo da FIFA. E a gente vai ver como cada time, cada clube, cada equipe vai encarar o torneio. Ninguém vai para um torneio para perder. Todo mundo vai para ganhar, senão não vai, né? Mas o envolvimento, o foco e tal, é que a gente vai perceber como a gente, de novo, quando tem o Mundial mais tradicional, que é um representante europeu, tem europeu que encara de um jeito, tem europeu que encara de outro jeito, né? Dependendo da situação, né? Os ingleses costumam encarar o Mundial de Clubes no final de ano de uma forma diferente dos espanhóis, por exemplo. Então, eu acho que é um torneio novo, tudo é novo e a gente vai perceber como a banda vai tocar a partir do final de semana com os primeiros jogos. Vessa, mas a festa ontem foi legal, né? E assim, de novo, não é ironia nem nada, mas é a torcida, enfim, abraçando o time no embarque de um campeonato muito importante. Independente se vai ganhar, se está torcendo para ganhar, se acha que vai ganhar, é outra história. O primeiro dá parabéns aos jogadores, ou a diretoria, ou sei lá quem foi, que teve o entendimento de, no mínimo, ir lá fora, dar um pouco de atenção para essas pessoas. Lembrando que são duas imagens diferentes. O que está acontecendo aí é só a ida deles na manhã de hoje para os Estados Unidos. O que aconteceu, o torcedor aproveitou o domingo e foi ontem no CT meio que se despedir de maneira antecipada um dia antes. Não era o embarque em si. Então essas pessoas saíram de casa, chovendo, num frio, uma delícia para ficar domingo de manhã em casa, e a galera foi lá na porta do CT. Então eu sei que era o mínimo que esses caras deveriam fazer, mas às vezes nem o mínimo faz, e eles fizeram. Então dou parabéns à diretoria e aos jogadores por ter esse entendimento e respeitar quem foi até a porta do CT, saiu da sua casa e ir lá fora, cumprimentar um pouco, dar um pouco de atenção. Então, isto colocado... eu acho que o torcedor do Palmeiras e também do Fluminense, Botafogo e Flamengo, eles têm que sentir muito orgulho do que está acontecendo, dessa viagem, de ver seus jogadores com roupas diferentes, todos ali de terno, embarcando para um torneio grandioso como esse. São os 4 representantes brasileiros. De verdade, independentemente do que acontecer lá, deveria ser motivo de muito orgulho para essas 4 torcidas, 4 campeões aí de Copa Libertadores. Então, a partir de 25, todo mundo que jogar a Copa Libertadores tem que lembrar disso. Cara, se a gente conquistar esse título, não é só o lance da glória eterna e tudo mais, mas também eu vou me garantir no próximo a Copa do Mundo de clubes. Se esse Mundial for introduzido no calendário oficial. No calendário, mas a cada 4 anos me parece algo até factível, enfim, e que deve rolar, porque tem muito dinheiro envolvido. Em relação aos sul-americanos, e aí eu conto também Boca e River e tal, é um campeonato que eu não tenho dúvida que vai ser tratado de uma maneira absurdamente importante. Se a gente tem dúvida de como o europeu vai tratar, quem é dos outros países e os sul-americanos vão tratar na maior importância possível. Tanto que jogadores que se recuperam. O Galhardo ligou pro Cristiano Ronaldo. Jogadores que estão... para tentar o Cavani também, enfim... jogadores que estavam tentando se recuperar faziam o seu cronograma para estar disponível agora. O Gerson, depois a gente fala disso, com uma proposta completamente insana para ele. Ele está só pensando por conta da Copa do Mundo. Se não fosse a Copa do Mundo, talvez ele teria já aceitado. Então, isso é preciso deixar claro.
o torcedor, independentemente do que vai acontecer lá na frente, saber que tem esse orgulho de estar fazendo parte dessa competição. A FIFA está tratando de uma maneira, desde o início ali, a ponto de cada clube classificado, o Infantino pegar uma placa, mostrar o símbolo do clube, ó, seja bem-vindo, tal. Ela está tratando de uma maneira muito grandiosa, até por coisa política, lá para bater com a UEFA de frente. Ela sabe que precisaria ter esses clubes para poder, o poder todo que a UEFA tem hoje, tentar trazer um pouquinho desses clubes que são afiliados à UEFA, trazê-lo um pouquinho ao seu lado. As primeiras informações é que os Estados Unidos, que já não é um país tão apaixonado assim por futebol, sobretudo masculino, não vai tratar a competição com uma prioridade em termos de compra de ingresso. Se fala já até numa diminuição, né? Diminui bem os valores de vários ingressos. Perceberam que estava, tipo, o jogo de estreia lá do Inter Miami, tinha 20 mil, o estádio era para 65 mil, devolveram o dinheiro para quem já tinha pago mais caro e agora estão cobrando, era 50, 80 dólares, virou papo de 20 dólares. Então eles perceberam que tem que se enquadrar. Você vai discutir se talvez os Estados Unidos tenha sido o melhor das escolhas, mas a ideia talvez era fazer um lance de Copa das Confederações, lembra? Isso, sim. Que você jogava no torneio anterior para depois jogar a Copa do Mundo no local. Então tinha um motivo de ser nos Estados Unidos, mas eu não tenho dúvida que se fosse isso num país sul-americano, até no México, por exemplo, estaria uma loucura completa em relação ao torneio. Então, mas eu entendo que faz parte, e aí buscou-se um lugar com boa organização e onde tudo funciona, onde tudo acontece. E eu estou bem numa expectativa grande de pegar esses confrontos, sabe, sentar na frente da TV e ver como que é um brasileiro contra um europeu, um argentino, no caso Boca e River, contra um europeu, mesmo dos outros países. Me parece ser um torneio que chama muito a atenção nesse sentido. O que vai acontecer eu não sei. E esse primeiro jogo me parece um jogo, quase, na minha cabeça pelo menos, é a disputa do primeiro lugar. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Verdão. Estou trazendo uma matéria do GE.com falando dessa preparação do Palmeiras para o Mundial. Abre aspas. Estratégia dá certo e Palmeiras chega para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA sem lesionados. Verdão ainda tem a preocupação com Paulinho, que segue com dores devido à cirurgia na canela. Desde que a temporada começou, o treinador Abel Ferreira implementou uma estratégia clara no Palmeiras, fazer rotações na equipe para que todos chegassem sem lesões ao Mundial de Clubes. Durante os 6 primeiros meses deste ano, todos os jogadores do elenco tiveram algum momento em campo, exceto Bruno Rodrigues, que está em fase final de recuperação das cirurgias no joelho. O rodízio fez com que os atletas conseguissem ter tempo de recuperação entre os jogos e diminuísse a probabilidade de lesões, e essa estratégia foi um sucesso. Há uma semana da estreia no Mundial de Clubes contra o Porto, o elenco do Palmeiras não tem nenhum lesionado sequer. O fato é raro diante do número de jogos disputados neste primeiro semestre. O clube, porém, tem uma preocupação até o dia 15. Paulinho sente dores ainda na cirurgia que fez na canela e, apesar de entrar em campo em algum dos jogos, não está 100%. No treino de sábado, por sinal, fez controle de carga e ficou na parte interna da academia. A situação deixa o Palmeiras em alerta, pois o Paulinho foi contratado como uma das grandes apostas do clube para o Mundial. Ele não deve começar o torneio como titular. Nesta semana, o Verdão também ficará de olho nos convocados para as seleções, com a expectativa de não ter nenhum problema com eles. Estevão, Gomes, Rios, Piquerez, Torres e Martínez, disso que ainda estão disputando os jogos das eliminatórias. Luigi Benedetti está com a seleção sub-20. O clube, porém, sabe que qualquer imprevisto com esses atletas não é possível controlar, mas se mostra satisfeito com o objetivo concluído até essa parte da temporada. Até a estreia contra o Porto, Abel tentará encontrar um time titular para a fase de grupos. O treinador ainda parece ter dúvidas sobre o meio armador e o lado esquerdo do ataque. Enfim, essas são algumas informações aí. A maior dúvida é essa sobre Paulinho, né? Como ele vai chegar no Mundial de Clubes e também como será ele diante todo o restante da temporada, né? Será que vai ter que fazer uma cirurgia de correção, uma raspagem no local? Saberemos mais adiante. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!